Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Missão 2. Essa missão é preciosa, viu? Porque é dessa missão que sai uma questão todo ano, não, né? Todas as vezes, né, que tem um concurso, desde o edital 2016, ou seja, dois concursos, né? 2016, 2018, sempre tem uma questão com essa temática ou essas temáticas que eu irei desenvolver na missão 2, na aula 10, que peninha, está acabando, é a nossa última missão do curso essencial PMPE. Mas fica tranquilo, vem novidades por aí. Vou estar com vocês até a data da prova do próximo concurso. É estudar como se o edital estivesse aberto, é isso mesmo. Então, missão 2, para começar, vamos lá. A ditadura civil-militar em Pernambuco e o processo político até os dias atuais. Quando eu falo ditadura civil-militar, aquele intervalo que vai de 1964 a 1985. No edital 2018, quando fez referência ao processo político, a banca cobrou, a UPE cobrou, do governo 2001, né, governo de Jarbas, até o governo de Paulo Câmara. Mas eu digo a vocês, é um tema que não deve cair, porque o processo político envolve interesses momentâneos, de repente não pega bem colocar em um concurso elogiando o próprio governador, não pega bem. Por isso que não caiu em 2016, por isso que não caiu em 2018, não deve cair. Então, tema central dessa aula 10, com certeza, sem dúvida, é você focar nesse período militar. Essa missão 2, o cerne, o epicentro vai ser justamente trazer para vocês o cenário do período militar em Pernambuco, ok? Para iniciar, o golpe civil-militar. Na década de 60, no contexto mundial, nós temos a chamada Guerra Fria. O mundo está bipolar. Deixa eu trazer para vocês essas informações porque elas vão te ajudar bastante a compreender esse intervalo. Quando eu falo Guerra Fria, aqui fazendo alusão ao que ocorreu a partir de 47 oficialmente, com a chamada doutrina Truman, quando os Estados Unidos passam a ajudar oficialmente aqueles países que vão aderir ao capitalismo. Guerra Fria é uma bipolarização política e ideológica do mundo. De um lado, você tem Estados Unidos, que vem justamente defender o capitalismo, e aqueles países que defendem o capitalismo vai contar com a ajuda dos Estados Unidos. Do outro lado, você tem a União das Repúblicas Soviéticas, socialistas soviéticas, que a União Soviética você tem a defesa do socialismo. Então, você tem nesse intervalo de 47 a 1991 a busca por zonas de influência. Então, Estados Unidos e a União Soviética, essas duas potências não vão ter um choque direto, um enfrentamento direto. Por isso o nome Guerra Fria. Fica mais na busca de zonas de influência e aquele pânico, aquele medo, aquele terror que se dá. E se essas nações se enfrentarem diretamente? É uma hecatombe, porque elas detêm. Estados Unidos já fazem os testes, né, em Hiroshima e Nagasaki. Para alguns historiadores, os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki no finalzinho da Segunda Guerra Mundial foi uma forma de dizer, estamos aqui, olha, nós temos esse poderio. E a bomba de hidrogênio que também vai ser testada pela União Soviética. Então as duas potências detinham armas nucleares. Então o mundo fica nessa tensão. Na Ásia, Guerra do Vietnã. Você tem um cenário da Revolução Chinesa de 49. A Guerra da Coreia também, que no final queria ser a Coreia do Norte, queria ser a Coreia do Sul. E na América Latina? Na América Latina, essa tensão vai se dar a partir da implantação de regimes ditatoriais. E os regimes ditatoriais que vão justamente dialogar com esse projeto capitalista. Para muitos, o golpe de 1964 foi uma forma de proteger o Brasil do socialismo e uma forma de proteger o capitalismo, de proteger a democracia. Meus concurseiros, uma Guerra Fria é uma guerra da paranoia. Essa paranoia que se tornou até uma briga extraterrestre. Quem coloca o primeiro homem na Lua? Quem faz isso? Quem faz aquilo? É uma competição. Que isso não fica só no campo da tecnologia, até no campo cultural.
Quem lembra de Rocky Balboa? O Rocky representa justamente essa força dos Estados Unidos. E Dragon, né, que em um dos filmes, ele está lá vestido, ele representa essa União Soviética. Que até no campo cultural, nessa cultura pop, surge a figura ali na Segunda Guerra Mundial do Capitão América, que representa justamente aquele herói que vem livrar o mundo do nazismo. Mas ele continua lutando, defendendo o mundo daquele que significa o mal, que é justamente o socialismo. Então, no Brasil e em Pernambuco, aqueles que vêm defender o socialismo, justamente serão aqueles que serão perseguidos nesse período de 64 a 85. Porque você tem o Brasil se posicionando ao lado dos Estados Unidos e criando toda uma política que nos Estados Unidos teve um senador chamado Joseph McCarthy, que criou uma política de perseguição àqueles considerados comunistas ou socialistas. Eis aí a chamada política de caças bruxas, o macartismo. Isso também vem para Pernambuco. Isso também vem muito forte para o Brasil entre 64 e 85. Então, não tem como falar do período civil-militar ou do golpe civil. Por que civil? Porque a população participou junto com os militares. Os militares chegaram ao poder com a anuência da classe média, com a anuência desses civis. E por que golpe? O nome golpe, pessoal, golpe é tudo aquilo que tem uma legitimidade, mas que é interrompido de forma brusca. Então, houve golpe em 1889 com Marechal Deodoro da Fonseca, sim, porque ele interrompeu o governo de Dom Pedro II. Pedrinho, pega as malas e vai para Paris. Houve golpe em 30, sim, porque Júlio Prestes ganha as eleições, só que Vargas, junto com os militares, conseguem chegar ao poder, através de um golpe, não de forma legítima. Houve golpe em 37, sim, e há golpe também em 31 de março de 1964, quando, olha aí na tela, você tem João Goulart sendo retirado do poder. Agora, só trazendo um pouquinho da história. Nas eleições de 60, você tem a eleição de Jânio Quadros, um governo excêntrico. O que é que Jânio Quadros fez para o Brasil? Aprovou uma lei proibindo as mulheres usarem biquíni. E olha que esse biquíni da época era tipo o maior hoje, o maior possível. Proibiu brigas de galo, olha só, as prioridades de Jânio Quadros para o Brasil. E a sua renúncia foi mais exótica ainda, deixou um bilhete lá dizendo que forças ocultas estavam oprimindo e deixou Brasília. Talvez achando que alguém iria atrás dele, né? Na verdade, foi embora. O grande problema é que Jânio Quadros tinha como vice, e lembrando que as eleições, nesse momento, você elegia o presidente e o vice, não era essa chapa que nós temos hoje. Você tem como vice João Goulart. Só que João Goulart, ele tem uma aproximação com quem? Uma aproximação com Cuba, uma aproximação com a China. A China, que era socialista, e essa promoção do socialismo ocorre em 1949, com a chamada Revolução Chinesa, com Mao Tse-tung. Cuba, 1959, realiza a sua revolução, com a chegada de Fidel Castro, Camilo, Cienfuegos, Raul Castro. Você tem justamente Che Guevara, né? Você tem também Che Guevara. Então você tem essa aproximação. Qual o problema? O problema é que o presidente renunciou e quem deve assumir é o vice. Só que esse vice tem ligações perigosas com o socialismo. E eis que no contexto da América, os Estados Unidos já realizam esse embargo com Cuba, né? Porque Cuba enfrentou os Estados Unidos. Cuba alcançou sua independência em 1898 com a ajuda dos Estados Unidos. Estava subserviente aos Estados Unidos até que esses guerrilheiros chegam ao poder e rompe laços oficialmente em 1962. Diante disso, não poderia ter um outro mau exemplo ocorrendo na América. Cuba já foi um mau exemplo. Nenhum país mais poderia aderir ao socialismo. É quando os Estados Unidos vão desenvolver a política da boa vizinhança, que na verdade é fechar as portas para as ideias socialistas. Por isso que houve esse impasse. Com a renúncia de Jânio Quadros, João Goulart não assumiu de imediato. Não, vamos aí convocar um plebiscito, se de repente apoiar, aceitar, você assume. E teve, de fato, essa consulta e João Goulart se firmou como presidente do Brasil. E João Goulart, né, pessoal,
Jânio Quadros renunciou, João Goulart assume o poder, depois desse impasse, assume ou não assume, mas ele assumiu. Só que ele assumiu com um discurso e uma defesa de reformas. Reforma agrária, reforma bancária, reforma urbana, reforma educacional, eleitoral. E você falar em reforma agrária, na década de 60, pregando aí a distribuição de terras, pregando justiça social, era você ser taxado de quê? De socialista. E em Pernambuco, no governo de Jânio, governo de João Goulart, quem é que está governando o nosso estado, professor? Quem está governando Pernambuco é Miguel Arraes, do Partido Socialista Brasileiro, pai, que apoia movimentos camponeses que lutam pela reforma agrária, as ligas camponesas de Vitória de Santo Antão, que você tem ainda mais. Um deputado chamado Francisco Julião, lembra que caiu em 2018? Que também interlocutor desses movimentos sociais. E pensar em algo social do povo é ser taxado de socialista. Eu disse a vocês, a Guerra Fria, não houve esse enfrentamento direto Estados Unidos e União Soviética, mas houve vários pontos de tensões, que essas tensões eram geradas justamente pela política do medo. E é uma guerra psicológica, que define o outro como teu inimigo, você tem que eliminar. Então é isso que acontece. Ele prega, no caso, João Goulart, reforma agrária é comunista, é socialista, deve ser retirado do poder. É quando a classe média se movimenta através da passeata, você tem o lema Deus, família, liberdade, e você tem justamente, no dia 31 de março, ele sofrendo uma grande pressão, até o seu genro, no caso, Leonel Brizola, figura aí conhecidíssima, Leonel Brizola, diz, olha, vamos enfrentar. Ele diz, olha, melhor não. Então ele se organiza, vai para o Uruguai, fica lá. É quando você tem os militares assumindo o poder. Esse golpe que é datado de 31 de março de 1964. Esse golpe civil-militar, em Minas Gerais, é marcado pela derrubada de Jango, ou João Goulart, a chegada dos militares ao poder e, a partir de agora, o Brasil passa a ser agora governado, gerido, através de atos institucionais. Foram vários. Mais conhecido, os mais conhecidos, os 5 primeiros. E aí você tem o AI-1, que vem suspender os direitos políticos, que aqui em Pernambuco, quem está governando? Miguel Arraes. Que até falou, ó, Miguel, aí maneira, muda teu discurso. Ele não alterou esse discurso, ele preferiu aí, sair do poder. E você tem justamente a figura de Miguel Arraes, tão popular, que vai para o exílio na Argélia. Mas não é só Miguel Arraes, o próprio Leonel Brizola. Então é um período obscuro da nossa história, um período aí dramático. Um texto acadêmico, até porque em 2018 o PE colocou muitos textos acadêmicos. Então, para deixar você habituado à leitura acadêmica, vamos lá. O impacto de 1964. Em 1964, a nação recebeu um tiro no peito. Um tiro que matou a alma nacional. Os personagens que pareciam fazer parte da história brasileira ou da história do Brasil, como nós imaginávamos, esses personagens de repente sumiram, ou fora do poder, ou presos, ou mortos. Em seu lugar, surgiram outros, que eu nunca sequer percebi existir. Atos bárbaros que eu nunca tinha visto. Idiotas que nem mereciam ser notados. Aí me veio a percepção clara de que o Brasil tinha mudado para sempre. Então aí o texto de Herbert José de Souza, o Betinho, aquele que ficou tão conhecido em combater a fome, a pobreza em nosso país. Então é um pequeno relato desse drama vivenciado pelo Brasil durante 21 anos. E isso, claro, vai se refletir também aqui em Pernambuco. O detalhe é que a cor que simboliza ainda hoje no socialismo é o vermelho. É o vermelho. Só que aqui em Pernambuco tem um detalhe. Eu conversando, entrevistando, fiz um trabalho aí de memória sobre o regime militar no Brasil. Eu conversei com algumas pessoas e conversei com um senhor com seus mais de 70 anos e perguntando se ele lembrava de algo, Porque quando eu falo regime militar, perseguições, censura, morte, quando eu vou pesquisar alguém do interior, essas pessoas não têm assim muitos detalhes para contar como é que foi. Até porque você tem a imprensa que vai ludibriando, Rede Globo com suas novelas. Então tá tudo de boa no Brasil.
Na Copa de 70, né, 70 milhões em ação para Frente Brasil, né, 90 milhões, né, a música. Então você tem o futebol sendo utilizado também como uma forma de ludibriar, mostrar que o Brasil está tudo de boa. E não é assim que funciona. E não era isso que estava acontecendo. Então você tem um detalhe. As torcidas aqui de Pernambuco, o professor conta isso, as três grandes torcidas, o Sport, a torcida do Náutico, a torcida do Santa Cruz, tem algo em comum nas cores, o vermelho. Então, muitos desses jovens que iriam protestar contra o governo iam de vermelho e com a camisa do Náutico, ou a camisa do Santa, ou a camisa do Sport. E ficava difícil do policial reprimir, porque não, eu estou torcendo primeiro pelo meu time, mas é uma forma também de realizar esses encontros. Veja que criatividade. E também é uma forma de resistência. Porque nesses 21 anos, diante da censura, da repressão, muitos estudantes se manifestaram em Pernambuco, usando de uma grande criatividade para encontros, para reuniões, para os protestos. E aí tem inspirações também em compositores, como Geraldo Vandré, para não dizer que não falei de Flores. Você tem inspirações de Chico Buarque, Paia, Afasta de mim esse cálice, porque na censura prévia, a música só poderia ser tocada, rodada, se passasse por esse comitê. Então nessa censura tem que ter criatividade para a música ser aprovada. Esse cálice não é o substantivo cálice, mas sim o cálice do verbo. O verbo, né, cálice, Pai, afasta de mim esse silêncio. Então você tem essas formas que o movimento estudantil, a própria Igreja Católica também vai enfrentar esse movimento, vai enfrentar também essa truculência do regime militar. Aí você tem aqui a figura de Dom Helder Câmara, que vem justamente naquele momento que já se falava na teologia da libertação, a igreja mais preocupada com questões sociais, também vai ser outra forma de enfrentamento aqui em Pernambuco. E aí você tem justamente, mesmo diante de um cenário de perseguições, tortura, liberdade sendo restrita, a Universidade Federal de Pernambuco mesmo, você tem a universidade, tudo era cerceado por militares. Quem mora no Recife, ali na região da Várzea, na cidade universitária, sabe que ali você tem quartéis, comandos, que é justamente para ficar de olho e mais próximo àqueles movimentos estudantis. A própria composição da Universidade Federal de Pernambuco é um prédio distante do outro prédio. Você tem o CTG, né, o pessoal de engenharia, distante de humanas, o Cefiche, que é distante do departamento de medicina, para que esses jovens não se organizassem. Esse foi o objetivo, essa foi a estratégia. Tem livros falando sobre isso. Então veja que o regime, o período de 64 até 85 é um período muito tenso, que muitas pessoas desapareceram, saíram de casa e não voltaram mais. Então a gente precisa ter esse encontro com a nossa história do passado, a gente precisa. Só que o grande dilema é que ainda há feridas abertas. Há defensores desse período. Talvez daqui a 50 anos tenhamos mais sensibilidade, talvez, de analisar esse momento dramático da história do nosso Estado, da história do Brasil. Teve a Comissão da Verdade, em 2015, você tem o governo Dilma, que incentiva aí historiadores, cientistas sociais, pesquisadores como um todo, a realizarem uma pesquisa, não para ter o caráter punitivo, porque teve o perdão já. Todos os torturadores já foram perdoados. A gente vai falar sobre a lei da anistia. Mas uma forma de dizer, olha, tem muita história que precisa ser contada, narrada. Olha, os presidentes militares. Entre 64 e 85, Castelo Branco governa, o primeiro presidente aí a chegar ao poder. Você tem ele governando de 64 até 67. Ele cria a Segurança Nacional da Informação, que é um órgão para investigar e apurar todas as informações, que tem como objetivo, né, garantir justamente esse controle da informação. Esse Serviço Nacional da Informação, que vem aí, através dele, prisões, torturas. Miguel Arraes é caçado no governo de Castelo Branco, primeiro presidente, né, militar. O AI-1, que vem caçar os direitos políticos. O AI-2, que vem criar dois partidos. O Partido da Arena, que é a Aliança de Renovação Nacional, que de renovação não tem nada, que representa os interesses dos militares, a Arena, e ele voltou, olha, MDB, esse Movimento Democrático Brasileiro. No último ano você teve aí, né, os líderes
né, do PMDB, dizendo, olha, dentro dessa crise de acusações, isso e aquilo, vamos tirar o P, né? Já que partido está em crise, não tão vulgar hoje. Então, o MDB. O MDB que era uma espécie de dizer, olha, existe uma oposição. Essa oposição na prática não existia. Só para dar a cara, assim, olha, o Brasil continua democrático, aqui não tem perseguições, aqui não tem morte, tudo de boa. Os militares aqui governando para garantir a ordem pública, isso e aquilo. O governo de Castelo Branco, você tem o AI-2, com bipartidarismo. Em seguida, Costa e Silva, que governa o Brasil de 67 a 1969. E eis que entre os militares existiam aqueles com a visão mais ponderada. Não quer dizer que sejam menos truculentos, mas eles tinham uma visão até, digamos, light, se comparado com aqueles considerados linha dura. Aqueles que eram mais rigorosos, mais implacáveis. Claro, pessoal, por favor. Em todo o período de 64 a 85, definir, esse presidente foi mais maneiro, esse foi mais linha dura. Todos tinham uma ideologia, seguiam uma ideologia, já que é a palavra da moda, né? Seguiam essa ideologia. Agora, existiam no comando aqueles que tinham a visão, olha, a gente vai governar, os militares estão no poder, mas a gente pode aí criar situações para garantir o mínimo possível de ir e vir. E aqueles que não, truculência total, intolerância total. E aí você tem a figura de Costa e Silva, e é no governo dele que vai ser decretado, né, o ato institucional número 5, mais terrível, mais carrasco, que entrega poderes plenos ao poder executivo, ao poder dos militares, e é esse que faz e traz uma série de atrocidades. Costa e Silva se afasta por causa de doença, e quem assume o poder em 69 é Emílio Garrastazu Médici. E Médici, que governa de 69 até 1973, no governo dele, tem o chamado milagre econômico, o Brasil crescendo a mais 10%. Ninguém segura esse país. Foi o governo de Médici que tivemos a maior truculência, com resistências e com essa pregação ufanista. Olha só o lema de Médici. Ame-o, você está aqui no Brasil, tem que respeitar, rapaz, tem que respeitar os militares. Se não respeitar a nossa pátria, olha, um chute na bunda. Deixa o Brasil. Galera, aqui você tem justamente em Fio, que fez várias charges, vários cartoons, fazendo críticas ácidas, inteligentes, né, ao período militar e ao governo de Médici. Então, Brasil, ame-o, tá aqui o Brasil. Quer amar? Fica, se não, vai embora. Pega o beco. Que é um pseudo-ufanismo. Porque se você é patriota, nacionalista, tem que se preocupar com todos, não só aqueles que concordam com suas ideias. Porque aí o nacionalismo exacerbado leva a ditaduras, leva ao estabelecimento de um poder centralizador, autocrático, que vem justamente perseguir e matar os opositores. Vocês acreditam que essa versão Médici foi atualizada em 2018? Vocês acreditam que um canal de televisão, bem famoso no Brasil, fez uma campanha assim, ame-o ou deixe-o? Olha aí a campanha. Isso é 2018, pessoal. Brasil, ame ou deixe. O canal é o Sistema Brasileiro de Televisão SBT. Então, SBT só durou, ainda bem, né? Só durou 2 horas essa campanha, viu? Porque quando o SBT lançou a primeira vinheta, a primeira chamada, mostrando algumas paisagens do Brasil, e no final, Brasil, ame ou deixe. Então, a mídia caiu em cima, principalmente nas redes sociais, todo comentário. Porque a memória que se tem do regime militar, a memória, como eu falei, é uma ferida aberta. Ela não foi totalmente curada em nosso país. Gera polêmicas. Há documentos oficiais do governo que o historiador só terá acesso a esses documentos a partir de 2050. Por que será esse sigilo? Por que guardar essas informações? Porque há muitas pessoas vivas e pessoas que estavam lá participando de torturas, de perseguições. E falar nisso agora gera mal-estar. Por isso que esse período de 64 a 85, daqui a 20 anos, 30 anos, teremos muito mais informações sobre isso. Claro, se os historiadores tiverem acesso a esses documentos para trazerem à tona essas informações.
A abertura política. A abertura política se deu no governo de Geisel, a partir de 79, uma abertura lenta, gradual e segura, e que foi com Figueiredo que teve a lei da anistia, perdoando todos os torturadores. A partir de então, todos estão aí perdoados, quem matou, quem foi açoitado, quem açoitou, todos estão perdoados. Os torturados e torturadores, vocês estão perdoados. E isso gerou essa, digamos, esse mal-estar histórico, né? Porque não houve punição. Por isso que ainda hoje há pessoas que fazem apologia aos torturadores, né? E tem um professor meu lá da Federal que contou um testemunho. Porque você falar em questões sociais, falar em algo que fizesse alusão ao povo, era taxado de comunista ou terrorista. Então, meu professor ele foi considerado um comunista, né? Um cara que estava pregando terror em Pernambuco. Foi levado para o Ceará e lá ele foi colocado um pau de arara. O que é o pau de arara? A pessoa fica nua, fica despida, fica justamente com as mãos e os pés presos e ali todo tipo de tortura. E ele foi torturado com o quê? Pegaram um pedaço de madeira com pregos e passaram a bater nele, bater na bunda, bater nas costas. Só que eles cravavam nas costas e arrastavam aquele prego nas costas. Assim como na bunda dele. Meu amigo, eu estou contando, repassando essa triste história do meu professor lá da Federal. Agora ele contando para a gente em sala, ele chorando de forma copiosa. E ele dizendo, eu não sou terrorista, simplesmente eu sou um professor universitário. Então veja como funciona a política de perseguição, a política da intolerância. Então são histórias retratadas que a gente não pode negar essa sensibilidade. Pessoas que dizem, professor, mas o regime militar foi um mal necessário. A gente protegeu o Brasil do socialismo. Só que esse socialismo que já entra em crise a partir de 70, 80, tá? Ele não ameaçava o Brasil assim tão fortemente, mas era para atender os interesses dos Estados Unidos. É aquilo que Eduardo Galeano chama. Muitas vezes os brasileiros, os argentinos, os uruguaios são monos dos Estados Unidos, macacos, imitadores. O que os Estados Unidos mandam fazer, a gente vai e faz. E é isso que faz com que a América Latina, a América do Sul, sofra muito com a questão da autonomia política, autonomia do pensar e essa postura que a gente devemos ter, uma postura crítica em relação à nossa história. Então, o governo Figueiredo é o último. Você tem aí, olha, movimentos que marcam a década de 80, a campanha direta já na Praça da Sé, em São Paulo, 1984, todo mundo pedindo para escolher seu presidente. Vamos escolher nosso presidente? Deu errado. A emenda Dante Oliveira foi rejeitada e o primeiro presidente pós-regime militar não foi eleito pelo povo. O primeiro presidente eleito ou escolhido pelo Congresso foi Tancredo Neves. Só que aí, pertinho de assumir, Tancredo Neves morre. Quem assume José Sarney, que tem a ligação aí com os militares. Frustração total. Mas tenha calma, tenha calma. Finalmente, em 89, os brasileiros, depois de um bom tempo, a última eleição foi a de Jânio. Lembra de Jânio, aquele excêntrico que proibiu brigas de galo, proibiu o uso de biquíni? Temos a eleição em 89. Depois daquela polêmica, intervenção da Globo, tal, um barbudo de um lado, um comunista de um lado, e do outro lado o cara que simbolizava modernidade, um jovial, caçador de marajás. O povo escolhe Fernando Collor de Mello. E a decepção vem logo. 92 tem impeachment, afastamento de Collor. Aí vem, né? Agora sim, o vice assume. Aí você tem Itamar Franco assumindo. O mineiro Tancredo não conseguiu. O mineiro Itamar sim assume, se torna presidente do Brasil após o impeachment de Collor. E com ele você tem o Plano Real, destaque para Fernando Henrique Cardoso, que vai concorrer às eleições de 94, consegue a eleição, consegue a reeleição em 98 e fica até 2002. Nas eleições de 2002 você tem a eleição de Lula. Lula ganha também em 2006. 2010 ela se torna aí, né, conhecida através de Lula e ganha as eleições em 2010. 2014, depois daquela polêmica, aquele tumulto todo nas eleições de 2014, o Neto, né, o Neto que não valorizou a história do seu avô, né, o Neto, Aécio Neves, que se tornou aí um menino pós-eleição,
dizendo que não ia ter mais governo porque ele foi derrotado e não aceitava aquela derrota. E o tumulto que o Brasil vive hoje vem desde as eleições de 2014, teve impeachment de Dilma em 2016, em seguida você tem Michel Temer assumindo o poder e as eleições de 2018 com a chegada de Jair Bolsonaro. Esse é o contexto do Brasil pós-regime militar. Percebeu o que é a nossa política? A instabilidade, que essa instabilidade também vem respingar na história do nosso Estado. Eis aí para vocês, viu? Período militar até a chamada Nova República. E em Pernambuco, quais foram os reflexos do regime militar até os dias de hoje? Vamos lá. Ditadura em Pernambuco, principais integrantes da esquerda em Pernambuco. Olha, você vai lembrar da prova de 2018, Gregório Bezerra, Davi Capistrano e ele que causou polêmica em uma questão, aquela questão que deveria ser anulada, Francisco Julião. Esses são considerados, né, os principais líderes. O erro da prova 2018 é dizer que Francisco Julião era considerado um dos mais radicais esquerdistas de Pernambuco. A pergunta foi feita, para quem, banca? E eles usaram o texto do professor Pablo, que o próprio professor Pablo ele tem uma perspectiva historiográfica, eu posso não concordar. Essa questão foi contestada, a UPE não voltou atrás. Mas, lembrando, Francisco Julião era um interlocutor das Ligas Camponesas, Miguel Arraes. Nesse cenário de perseguições, o cara que está defendendo as questões relacionadas à reforma agrária é taxado de comunista. E aí vem aquela visão mais deturpada possível do que vem a ser socialismo. A expressão socialismo é o bem-estar coletivo. O comunismo é quando todas as desigualdades foram eliminadas e chega um governo que vem trazer bem-estar para todos. Nenhum país do mundo conseguiu implantar o comunismo a rigor, na percepção marxista. Então você tem essa deturpação de ideias. A própria UPE colaborou para, não um debate rico, mas um debate pobre, ao colocar uma questão e impor. Ele era considerado um dos mais radicais. Mas para quem? Deveria colocar a opinião, a perspectiva historiográfica. E a banca não aceitou essa contestação, prejudicando milhares de candidatos. Olha, em 1962, Miguel Arraes, ele é eleito o governador do estado. Em 64, ele é afastado, por causa aí do golpe de 31 de março de 1964. Referência também aqui na cultura, Paulo Freire. Paulo Freire, que vem liderar o MCP na educação, o movimento Cultura Popular. O objetivo de Paulo Freire era justamente educar para transformar a sociedade, educar para gerar autonomia, para gerar senso crítico. O objetivo dele não era só fazer com que a pessoa soubesse decodificar as letras, mas sim entender o que estava sendo lido. Só que ele é taxado também de comunista. Claro, o pensamento dele tem fundamentos ali naquele ideal de Karl Marx, educação para a transformação. Então você tem um movimento da cultura em Pernambuco, um movimento da cultura popular, que teve grande importância, que usava rádios, né, programas de rádios para transmitir aulas, papel muito nobre na década de 60, mas também foi perseguido. As ligas camponesas, você tem Vitória de Santo Antão, dentro da expansão da produção canavieira, você tem a composição dessas parcerias, né, de produtores rurais, e você tem também a importância, né, dos políticos, no caso o próprio Francisco Julião. Tá? Então você tem aí essas parcerias e a luta pela reforma agrária na década de 50. Só que os usineiros, os latifundiários não veem isso com os bons olhos. E os principais líderes, né, que já falei aqui para vocês, destacando aí, né, Francisco Julião, sendo interlocutor das ligas camponesas, mas também destacar Clodomir Moraes e Carlos Luiz de Andrade, que estavam à frente das ligas camponesas aqui em Pernambuco. Eu trouxe algumas imagens, Miguel Arraes, Dom Helder Câmara, que foram personagens, né, que marcaram a história de Pernambuco e que foram atuantes nesse período. Miguel Arraes, ali, né, defendendo interesses dos mais pobres. Hoje é a figura ainda muito conhecida no nosso interior. E foi através dele que ali em 90 houve a promoção do seu neto, né, Eduardo Campos. Então Miguel Arraes ficou no exílio na Argélia e depois, claro, né, com a abertura política, ele volta e se transforma aí naquele governador popular. Aqui o momento que ele está saindo do palácio, né, o momento que
ele vai ter que se retirar do poder, não queria se declinar aos militares, vou ficar aqui, eu posso atender os desejos de vocês, mas não. Ele continuou com sua postura firme, foi coerente com seu propósito, até porque ele saiu em um partido que é considerado socialista, né? E a figura de Dom Helder Câmara, que no último concurso também foi citado, Dom Helder, que agiu em favor do povo, lutou contra a repressão, contra a censura aqui em nosso estado. É uma figura conhecidíssima e um ícone, né, desse combate ao regime civil-militar. Aqui o Globo destacando o papel de Dom Helder, e tem aqui a manchete, né? Estudantes devem imitar os Beatles em relação à ousadia, em relação à inteligência. A matéria que diz assim, olha, Dom Helder Câmara conclamou ontem os estudantes de todo o mundo a seguirem o exemplo dos Beatles na denúncia da sociedade. Vocês devem completar a mensagem dos Beatles, disse ele a 1.300 delegados de 32 países no Congresso de Movimentos Estudantis na Inglaterra. Então veja só que bacana. Dom Helder lutando em favor, né, de uma sociedade mais justa, mais igualitária. E tem uma frase que eu vou usar para encerrar esse nosso encontro, esse nosso curso essencial aqui, essa aula teórica, a missão 2, a nossa última missão, né? Última missão aí, teórica, com a aula teórica, né? Porque depois vamos ter outras, se Deus quiser. A frase dele é muito forte. Quando alimentei os pobres, chamaram-me santo. Mas quando perguntei por que a gente pobre, chamaram-me comunista. Dom Helder Câmara. Veja, é uma frase que sintetiza muitas vezes a má informação, a desinformação. Porque ao denunciar, no momento que eu não concordo com esse modelo de sociedade que tem uma má distribuição de renda, que tem desigualdade, que tem pobreza, ao discordar com isso, não significa que eu sou comunista ou socialista. Simplesmente a sensibilidade humana me leva a discordar com esse modelo, com esse sistema que é perverso. Então foi isso que aconteceu com Dom Helder, essa figura que é marcante na história de Pernambuco, nesse intervalo de 64 a 85. Com a derrubada, com o fim do regime militar, você tem novas eleições, destacando a eleição novamente de Miguel Arraes, que depois tem um governo desastroso, a crises precatórios. Em seguida, você tem Jarbas Vasconcelos. O governo de Jarbas, de 99 a 2006, investimentos no Porto Digital, Porto de Suape, a duplicação da BR-232, a modernização também do aeroporto. Depois disso, 2006, ele se afasta, vai concorrer ao cargo de Senado, ganha, né? Porque Jarbas estava com um capital eleitoral muito forte, Jarbas Vasconcelos, se afasta e deixa o governo sob a tutela de Mendonça Filho, que entre os projetos destacar o projeto Universidade Democrática e Jovem Campeão. Como ele estava ali só para a transição, tem novas eleições. 2006 teve uma reviravolta enorme nas eleições, porque você tinha ali a liderança de Humberto Costa, Mendonça Filho, só que aí teve uma crise lá de sanguessuga, e Humberto caiu pelas tabelas, o PT vai apoiar Eduardo, o PSB, deixa de lado Mendonça Filho, que concorria naquele momento, e Eduardo, de forma meteórica, ganha as eleições de 2006, assumindo 2007 e ainda até 2014. Um governo que tem como marca, como selo, o desenvolvimento econômico, a segurança pública. O seu vice, João Lira, vai assumir o poder porque em 2014 ele se projeta nacionalmente para concorrer às eleições e conseguir nos bastidores firmar acordos importantes com empresários. Ele tinha tudo para, em 2014, ser um daqueles, se não ganhasse no primeiro turno, mas estaria no segundo turno, porque o desgaste do governo de Dilma, a situação estava muito difícil, o PSDB também puxando um grupo forte, e a estratégia poderia ser essa: concorre no primeiro turno, puxa no segundo turno a oposição, e ele levaria, porque ele estava ganhando esse espaço. Em uma noite, numa entrevista no Jornal Nacional, aquela célebre frase, né, que ele diz, que firma, né, com muita firmeza, no caso, sela, né, que ele tem um projeto de vida, que ele não vai desistir do Brasil, que ficou aí como mote com a sua morte. Mas aí no dia seguinte, um avião, né, caiu, e eis que
por volta de 12h15, 12h20, aquela notícia que comoveu o Brasil, a morte de Eduardo Campos. Essa comoção refletiu também nas eleições aqui em Pernambuco. Paulo Câmara não era entre aqueles favoritos. Estava ali, né, a campanha não decolando, mas com a morte dele, a morte de Eduardo Campos, isso ajudou Paulo a chegar ao poder e vencendo as eleições. Você tem justamente ele assumindo o poder em 2015, com essa forte influência deixada por Campos. A primeira gestão de Paulo, né, tem essa marca de Eduardo. Nas eleições de 2018, com muitas dificuldades no início, mas depois emplacou, ele derrota Armando Monteiro mais uma vez, e você tem aí a segunda gestão de Paulo Câmara. E vamos aguardar o que vai acontecer. Eu só quero que ele faça isso, quebra concurso todos os anos, foi assim que ele prometeu, né? E fazendo isso, já fica de boa com a gente, né, concurseiro? Então é isso aí, pessoal. Missão dada, missão cumprida. Foram 10 aulas com essas 30 missões, né? As missões teóricas, encerramos aqui. E nós temos agora a missão, para responder questões, a missão 3 da aula 10. Continue focado, você pode assistir mais de uma vez, qualquer dúvida já sabe, entre em contato comigo. Mas aqui encerra a missão 2, as missões teóricas, e você agora é estudar, responder questões, que vai dar tudo certo. Concurseiro disciplinado será aprovado.